Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou, e hoje eu queria falar sobre a CVM, as acusações que estão fazendo contra a CVM, de que o governo estaria usando as multas da CVM para conseguir arrecadar dinheiro como fonte de arrecadação. Será que isso é verdade? O que isso significa e como isso afetaria o mercado? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Não é segredo para ninguém a preocupação desse governo em arrecadar, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal, mas vale repetir. Toda estratégia fiscal do governo está justamente aumentar a arrecadação, né? Eles não têm interesse em cortar gastos, na verdade estão aumentando os gastos públicos. A gente viu um aumento real de 9% ao ano dos gastos públicos, ou seja, um aumento de 9% ao ano acima da inflação, com a premissa de que isso vai ser sustentado via aumento arrecadatório. Então eles criaram inclusive uma série de impostos com o objetivo de aumentar a receita do governo. E não só isso, não só o governo está criando novos impostos, mas para arrecadar eles publicamente também estão usando instituições que teoricamente deveriam ser imparciais. Um grande exemplo, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal comentando sobre, é justamente o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que seria vinculado ao Ministério da Fazenda e acaba agindo como uma espécie de tribunal administrativo na área tributária. Por exemplo, caso a Receita entende que ela está cobrando algum tributo que não foi pago adequadamente, ou caso o contribuinte, por exemplo, uma empresa, ele acha que ele está sendo cobrado algum tributo de forma inadequada, essa disputa entre Receita e contribuinte vai ser julgada pelo CARF. Para o CARF não ser parcial e conseguir chegar no resultado justo, os juízes são formados tanto por representantes da Fazenda Nacional, quanto por representantes dos contribuintes, seja advogados, contadores, o que seja. E se eles chegarem no empate, não conseguirem chegar num consenso, desde 2020, o governo anterior ele dava vantagem para o contribuinte. Então, se chegasse no empate nas decisões, né, não se chegou num consenso do que o contribuinte tem que pagar, o contribuinte ele ganha vantagem, ele não tem que pagar um imposto indevido. Em 2023, o governo Lula muda esse entendimento novamente. Ele fala que não, que em caso de empate, então você vai ter um voto favorável para o governo. E ao mesmo tempo que fizeram essa mudança, de voltar para o sistema que era antes, né, de dar voto favorável ao governo, ao mesmo tempo que fizeram isso, o Haddad vinha público e falava abertamente quanto ele esperava que o CARF ia arrecadar. Colocou meta de arrecadação para o CARF, que na cabeça dele ajudar a fechar o fiscal. Falava um número, inclusive, que não fazia sentido, que eles iam conseguir arrecadar com o CARF mais de 56 bilhões de reais, o que assim, não tinha sentido lógico. Na prática, o que aconteceu depois, mesmo com todo esse esforço do governo, foi uma arrecadação de menos de 1 bilhão de reais. Mas enfim, ignorando a diferença clara do número de propaganda do governo para a realidade, ignorando isso, fato é que sim, o governo se meteu na instituição e acabou deturpando a função dela. Tudo isso de forma muito aberta, falando sobre isso publicamente, e tudo isso para tentar arrecadar. E ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso acontecendo, a gente olha para a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que regula o mercado de capitais aqui no Brasil. E sim, acaba surgindo mesmo o medo, né, o medo de que a CVM pode estar sendo usada como fonte de arrecadação. Em 2024, as multas aplicadas em julgamento irregular superaram o marco de 1 bilhão de reais, montante gerado por 176 condenações e que é o maior valor desde 2019 e 17% maior do que o apurado em 2023. E além disso, até dezembro de 2024, a CVM ela tinha outros 765 processos administrativos em andamento, ou seja, mais de 700 investigações em que são identificadas possíveis irregularidades que poderiam sim resultar em uma acusação formal e multas. Sabendo de todo o esforço arrecadatório do governo, todo o esforço do governo para arrecadar, todo o esforço que eles estão fazendo, inclusive deturpando instituições, sabendo de tudo isso, será que a CVM também está sendo utilizada como fonte de arrecadação? Isso, inclusive, está sendo formalmente questionado por partidos. O Partido Novo protocolou agora recentemente uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei aprovada em 2022, que aprovou de forma desproporcional as taxas de fiscalização da CVM. E aí o que eu acho, que inclusive eu já postei um shorts aqui no canal comentando sobre isso. Essa é uma discussão bem delicada e a gente tem que tomar alguns cuidados para conseguir entender a situação. Primeira coisa, é natural, é da natureza da CVM ela ser uma instituição superavitária. Como assim? A gente está falando de uma instituição que os gastos dela são gastos administrativos, né? São gastos com pessoal, servidor. Uma instituição que há mais de 10 anos não faz um concurso público, né? Então, assim, a quantidade de servidores, esse gasto dela não estava exatamente aumentando. E a gente está falando de uma instituição que tem a função de regular o mercado de capitais.
Ou seja, vai acompanhar investidores, empresas e sim, vai multar caso ela veja alguma irregularidade. As irregularidades que ela vai conseguir acompanhar é porque, sei lá, um analista de Magalu comprou 100 ações quando não devia? Não, a gente está falando de irregularidades, obviamente, de um volume maior. Então é normal, é esperado que as multas que ela vai aplicar, que é justamente para investidores de maior porte, né, para empresas, as multas que a CVM vai cobrar vão ser multas de montantes maiores. E ao mesmo tempo, o mercado de capitais ele aumentou muito nos últimos anos. Então é normal que a receita dela aumente. Ele teve um aumento muito expressivo nas últimas décadas e de 2019 para cá a gente viu um aumento considerável também, né? Em 2019 e 2020 o mercado de capitais deu um boom. A gente estava no momento de baixos juros, alta liquidez, grande euforia, pessoal falando que a renda fixa tinha morrido, o apetite por risco estava em alto, interesse em renda variável. Então sim, você viu vários investidores entrando no mercado de capitais e várias empresas também, né, fazendo o processo de IPO, abrindo capital. Ok, agora em 2022, 23, 24, o mercado deu uma seca, né, a gente viu inclusive vários pedidos de fechamento de capital, mas olhando o saldo final de 2019 até aqui, a verdade é que sim, o mercado aumentou. Segundo a Anbima, de 2019 para 2024, o número de supervisionados pela CVM, que aí também vai fundo, né, não é só empresa, mas enfim, supervisionados de forma total, saltou de 55 mil para 90 mil. Falando só de fundo de investimento, o patrimônio líquido saltou de mais de 5,5 trilhões de reais para mais de 9,4 trilhões. Então assim, a gente está falando de um boom do mercado muito expressivo. O trabalho da CVM nesse período praticamente dobrou. É normal, considerando tudo isso, que a receita da CVM aumente. É esperado. Principalmente se você parar para pensar que a gente está falando de novos supervisionados que vão exigir novos profissionais societários, novos profissionais de relações com investidores. Então, a demanda por profissionais de qualidade aumenta. Não necessariamente a oferta vai acompanhar. Então, podem ter vários supervisionados, várias empresas, vários fundos que, por desconhecimento, estão fazendo M. Então, assim, falando tudo isso, para vocês entenderem que a CVM ela não arrecadou R$1 bilhão do nada. É esperado que essas multas que ela vem aplicando que isso aumente. É esperado que com o desenvolvimento do mercado, com o crescimento do mercado, a receita da CVM também acompanhe, o trabalho da CVM também aumente. Isso entendido o desenvolvimento do mercado, entendido a expansão do mercado, entendido que sim, isso acaba afetando a receita da CVM, né? Acaba impulsionando a receita da CVM, quanto que ela vai arrecadar. Tudo isso compreendido. Será que isso está explicando a história inteira? Ou será que a gente tem outros incentivos também que estão acontecendo, que está deixando o governo interessado na CVM? Será que a gente teve movimentações recentes que também explicam o aumento dessa receita? Sim, apesar do crescimento de mercado, infelizmente a gente também está vendo outros fatores que explicam esse aumento na receita. E infelizmente a gente também tem uma questão muito importante entre CVM e governo federal, que acaba deturpando os incentivos para arrecadação da CVM. Em 2022, como eu falei, as taxas da fiscalização da CVM aumentaram, né? Teve essa lei aprovada em 2022 que revisou esses valores para cima. É isso que motivou o processo do novo, inclusive, que eu comentei no começo do vídeo, né? Eles estão questionando se esse aumento não foi desproporcional. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Então, primeira coisa, percebam que essa lei não é desse governo. Então, assim, o fruto arrecadatório está sendo nesse governo, mas foi aprovada em 2022, como eu falei. Foi uma lei que, na época, o Bolsonaro bateu muito na tecla que ia diminuir a taxa para os assessores de investimento, e de fato diminuiu. Então, tiveram alguns aumentos de eficiência com essa lei. Então, por exemplo, os assessores que tinham que pagar essa taxa trimestralmente, agora também só vão pagar anualmente. Mas, de fato, no geral, quando a gente olha principalmente para as companhias, quando a gente olha justamente para as empresas, o que a gente vê foi um aumento da taxa. Isso preocupa. Porque a CVM, como instituição, obviamente ela tem que regular, obviamente ela tem que acompanhar, obviamente ela tem o seu papel como regulador, mas ela também não pode cobrar taxas excessivas que impactem o funcionamento do mercado de capitais. E aí vem o problema em questão, na minha opinião, que é o que torna que os incentivos de arrecadação fiquem deturpados. O dinheiro que a CVM arrecada não é um dinheiro que fica com a CVM, ele vai para o governo. Então isso torna um incentivo para o governo, independente de quem seja o representante, de usar a CVM como uma forma de arrecadação
por baixo dos panos. Por lei, até 70% do valor arrecadado pela CVM vai para o governo. O governo ele só tem a obrigação de repassar 30% desse valor para a instituição. Então ela não tem o poder de escolher o que fazer com o que ela arrecada. Segundo o portal de transparência do governo federal, no triênio de 2022 até 2024, apenas em taxa de fiscalização, a CVM arrecadou mais de 2,3 bilhões de reais. E se você olha para o orçamento da CVM nesse mesmo período, foi de 700 milhões. Então, considerando a arrecadação total, inclusive, da instituição, o orçamento da CVM é menor que os 30% obrigatórios. Então, o que a gente está vendo é a arrecadação da CVM aumentando, em parte pelo desenvolvimento do mercado de capitais, em parte por essa mudança da taxa também, que foi importante, mas a CVM, como instituição, ela não tem o poder de utilizar esse dinheiro para conseguir evoluir. E o governo, ele não tem interesse em mudar isso. E aí é triste, porque a arrecadação via mercado de capitais está acontecendo, você está tirando dinheiro desse mercado, você está tirando dinheiro dos investidores, das companhias, mas você não está vendo isso voltando para o mercado. Em termos de regulação, em termos de fiscalização, a gente não está vendo isso voltando para os investidores. O vídeo foi esse, o objetivo era explicar um pouco dessa crítica que tinham feito, até que nível isso se mistura com o governo atual, até que nível isso realmente é uma crítica estrutural do Estado, até que nível isso está relacionado com o mercado de capitais. Espero ter explicado, espero ter sido clara, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu comentário, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.